Sejam bem-vindos de volta ao canal Já Assistiu. Hoje vamos recapitular o filme Gemma Bovary, onde conta a história de uma recém-casada que acabou traindo o marido com várias pessoas e acabou se dando mal nessa história. O filme começa nos mostrando um homem chamado Marty e que é dono de uma padaria na sua região. Ele mora com sua esposa e seu filho. Marty está trabalhando quando acidentalmente deixa queimar os pães e sua esposa briga com ele, o questionando por que ele está tão distraído ultimamente. E Marty fala que estava pensando no seu amigo Charlie. Mais tarde, ele está indo até a casa do seu amigo e ao chegar lá, ele percebe que estava saindo uma fumaça e ele percebe que seu amigo Charles, que estava queimando todos os pertences da sua esposa e volta para dentro de sua casa. Muito curioso, Marty pega o diário dela. Em sua casa, ele começa a ler e o filme nos mostra um flashback nos contando sobre o diário da esposa do seu amigo, que é Gemma. E ela e Charles se casaram e aparentemente estão super felizes. Charles vai com Gemma até a padaria de Marty, que não deixa de reparar o quão linda era aquela moça. Marty vai passear com seu cachorro mais tarde, e ele encontra com Gemma no meio do caminho. Eles conversam durante um bom tempo, e depois Gemma se despede de Marty com um belo sorriso em seu rosto. À noite, acabou dando um apagão na casa de Charlie, e ele vai até a casa de Marty para pedir ajuda. E após descobrir o problema na casa de Charlie, Marty tem uma breve conversa, e logo depois a sua esposa chega, também para se juntar, e onde eles ficam ali bebendo, só que Marty não conseguia parar de olhar para Gemma. No outro dia, quando Gemma vai até a padaria de Marty, ele começa a puxar assunto com ela e pergunta se ela pode ajudá-lo a preparar alguns pães. E Gemma diz que sim e se mostra muito interessada. Marty então leva para dentro da padaria, no qual ensina como se prepara a massa. E devido muito calor, Gemma tira sua blusa e Marty não consegue deixar de reparar na moça. Alguns dias depois, Marty se encontra com Gemma, então ele pergunta por que a moça não apareceu mais na padaria para comprar. Então ela diz que estava fazendo uma dieta para ficar em forma, por isso não passou mais lá. Depois da conversa, cada um segue seu caminho, mas Gemma dá um grito dizendo que foi picada por um inseto, então Marty vai ajudar. Com um grito, um rapaz também escuta, chamado Ravi, e ele vai até eles para ajudar. Então, no caminho de volta do hospital, depois que a moça já estava bem, Gemma agradece, colocando o pescoço no colo de Martin. No outro dia, Charles, marido de Gemma, diz que vai dar uma festa para os amigos, então manda ela passar no mercado para comprar bebida. Já no mercado, Gemma encontra com Ravi, que bastante simpático encanta a moça, e também dá uma dica de qual vinho comprar. Gemma, voltando para casa de carro, é seguida por Marty, que encontra ela no meio da estrada. Então ele percebe que ao invés de a mulher ir para casa, ela vai para a casa de outra pessoa, que mais tarde descobre que é na casa de Ravi. Então ele não fica ali esperando e cai fora. Na festa de Charlie, mais tarde, Marty percebe que Gemma estava com uma marca no pescoço, então começa a desconfiar e tirar suas próprias conclusões. Pois é, a Gemma traiu seu amigo. No outro dia, Marty passa na casa do Ravi, que passou a ser amigo depois daquele dia do incidente. Então pergunta se está tudo bem com o rapaz, e ele diz que sim. Então Marty vai embora, mas antes de ir, ele percebe a Gemma passando pela rua e indo à direção à casa de Ravi. Então ele fica mais ainda desconfiado com o que estava acontecendo. A casa que a moça tinha ido naquele dia era do rapaz. Marty descobriu aquilo. No outro dia, Charlie viaja a trabalho e muito arrumada, Gemma passa na padaria de Marty. Então compra 2 pães, mas ela esquece um dos pães. Então ele, o Martin, vai até a casa dela para entregar, mas ele na verdade pega a Gemma e Ravi conversando e macetando. Pois é, ele espionou os dois para tirar sua verdadeira conclusão, e ele fica preocupado em como contar para o amigo. Na verdade ele não sabe se conta ou não. No outro dia, Charles volta de sua viagem, e Gemma estava de saída, e ele a questiona para onde ela vai. E Gemma diz que vai passear, só que de saída, ela troca seus sapatos e vai para a casa de Ravi, onde lá eles fazem um vucu-vucu, só que acabaram quebrando uma estátua da mãe de Ravi, e Gemma fala que vai levar para seu marido arrumar, pois ele é carpinteiro. Mais tarde, a mãe de Ravi o questiona sobre a estátua, e ele diz que levou para arrumar em um carpinteiro chamado Charles, que mora na vizinhança. E depois disso, rapidamente, a mãe dele vai até a casa de Charles e pergunta sobre
cadê a estátua? Só que Charlie diz que nenhum menino trouxe, e a mãe de Ravi vai embora muito brava. À noite, Charles fala com Gemma que uma mulher veio perguntar de uma estátua, dizendo que seu filho trouxe, sendo que na verdade quem entregou a estátua a ele foi Gemma, e ela tenta conversar com Charles, só que ele, após pensar em uma suposta traição, ele sai sem falar nada e vai para Londres, deixando Gemma chorando amargamente dentro de casa. Enquanto isso, Ravi não deixa de estar com Gemma, ele vai até um encontro com ela, mas acabou vindo o que não queria, ela o dispensou. Então Marty, sabendo da situação de Charlie e tal, vai de encontro com Gemma e deixa um bolo na porta dela e sai. A moça pega o bolo para comer, enquanto liga para seu marido voltar para casa e diz que ama muito. Ravi chega na sua casa e eles começam a conversar. Marty em casa é chamado pelo amigo, Charles, que chama ele para ajudar em sua casa. Chegando lá, os três, Ravi, Marty e Charles, se deparam com o corpo de Gemma desmaiado e eles chamam a polícia e a ambulância, mas infelizmente Gemma já estava sem vida. Pois é, Charles pegou bem na hora que tudo aconteceu, depois da ligação de sua ex-esposa. No final, Marty se sente culpado por saber que Gemma sofreu asfixia na garganta, por se engasgar com o bolo, justamente o bolo que ele deixou para ela. Mas no velório, ele descobre que foi um grande incidente entre Ravi e ela, mas Charlie acabou deixando para lá, já que estava se sentindo traído. Marty que no final fica se sentindo mais culpado, depois de ler o diário da moça. Então, gente, esse foi o vídeo e espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Até a próxima e valeu!